A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, hoje, 18 de junho, 18 de 6 de 2025, são 9 horas e 8 minutos. Nós vamos falar um pouquinho, procurar ser um pouco mais breve, sobre um assunto bem interessante. Se encontra em João, Evangelho de João, no capítulo 9. A gente vai falar sobre a cura do cego de nascença, ok? E aí eu vou ler aqui um pouquinho e a gente vai esmiuçar um pouquinho a palavra do Senhor, tá bom? Vamos ver algo interessante aqui. Olha só. Versículo 1 do capítulo 9 de João. E passando Jesus, ele viu um cego de nascença. Jesus estava andando e ele encontrou um cego ali de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, este ou os pais, para que nascesse cego? Eles acreditavam que aquilo poderia ser fruto do pecado do pai, né, como se fosse uma herança, como se fosse uma maldição hereditária, né? Isso era comum. Israel tinha muita coisa mística. Até hoje tem. Até hoje tem. Tem muito misticismo em muitas coisas ali. Jesus responde. Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, as coisas aconteceram porque tudo está no controle de Deus. De alguma forma aquilo aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Como foi? Como foi? Nós não entendemos muito das coisas de Deus, né? Paulo até fala, em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. As coisas de Deus, irmãos, a coisa mais triste é quando você pega um homem e uma mulher que tenta colocar Deus em uma caixinha. Diz assim, ó, Deus é assim, Deus é assim. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus só pode fazer isso. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ok? Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Deus é Deus e ponto final. Ok? Se manifestou a nós de uma forma que a gente possa entender um pouco melhor esse Deus através do seu Filho Jesus aqui na Terra, que veio fazer o sacrifício vicário e a ligação do homem a Deus. Ok? Mas vamos lá. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, sou a luz do mundo. É interessante isso, porque lá na frente vocês vão ver que Jesus fala, vós, falando da igreja, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas Jesus aqui está falando, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva lhe fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Ou seja, Jesus fala para ele assim, vai, cuspiu, fez um lodo ali, colocou nos olhos dele. Mas por que precisava disso? Jesus precisava fazer dessa forma? O milagre não poderia ser simplesmente enxerga ou vê, como ele já fez? Mas nesse caso, Jesus ele fez questão de fazer dessa forma. Irmão, não importa como que foi feito o milagre, importante que o milagre apareceu, ok? Claro que tem toda muitas teses em cima disso, né? O fato é, Jesus curou aquele cego dessa forma. Ele fez, talvez ali para que as pessoas pudessem, ou talvez aquele cego pudesse ter algo para se apegar à sua fé, enfim, não importa. O importante é que Jesus curou aquele cego, ok? Ele foi e voltou, já voltou enxergando. Então os vizinhos, versículo 8, e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Olha o milagre aparecendo, né? As coisas de Deus, o milagre ele serve para isso, né? E muitas vezes é para que o nome de Deus seja glorificado, né? Na maioria, eu digo todas as vezes é para que o nome de Deus seja glorificado.
A gente vê, Jesus curou um cego, Jesus curou levantou um morto, o nome de Deus, ele é glorificado por isso. Aí uns diziam, versículo 9, uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. As pessoas não queriam entender. Será que era ele mesmo? Parece com ele. Eu acho que é. Aí ele dizia, não, sou eu mesmo. Eu que era cego e agora estou enxergando. Né? Aí versículo 10. Diziam-lhe, pois, como se te abrir os olhos? Estão perguntando para ele. O povo queria saber. Como é que foi feito isso? E ele responde, disse-lhe, o homem chamado Jesus, olha só, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, que significa enviado, e lava-te. E disse-me, e lava-te. Então eu fui, e lavei-me, e vi, e comecei a enxergar. Foi isso que aconteceu. Ele chegou até mim, fez um lodo, colocou no meu olho, vai lá o tanque de Siloé, vai lá, eu fui e voltei enxergando. Foi assim que aconteceu. Ele explicou o que aconteceu. Ele explicou o milagre. E não só o milagre, ele explicou quem fez o milagre. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei, porque eu acho que a pessoa que era cego desde nascença recebe um milagre desse, eu acho que a ficha não tinha caído até aquele momento. Eu não sei, eu só sei que eu estou enxergando. Ele queria desfrutar das coisas que era tão bom para ele, né? Eu nunca fui cego, mas eu imagino que a pessoa que é cego e de uma hora para outra recebe o milagre de enxergar, ele fica maravilhado, né? Enfim, ele responde, não sei. Versículo 12. Agora o 13. Levaram, pois, aos fariseus, o que dantes era cego. Ou seja, pegaram ele, então vamos levar para os fariseus. Fariseus eram aquelas pessoas, né, que detinham conhecimento da lei e tal, e tudo mais, enfim. Eram dois grupos, né, principais, né, os fariseus e os saduceus. E era sábado, olha só que interessante, era sábado quando Jesus fez lodo e untou. Jesus fez justamente no sábado, tá? Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse, mais uma vez ele falou, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vi. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Irmãos, pelo amor de Deus, a pessoa era cego de nascença. Vem alguém e faz um milagre, abriu os olhos daquele cego. Quando o homem conta a bênção, aí os homens detentores da lei, né, vai dizer assim, isso não era de Deus, porque não guarda o sábado. Eles até hoje nunca souberam do real significado do Shabat, que é guardar o sábado, não é? Aos Hebreus explica muito bem isso, né? Quem era o sábado, né? E aí, quando Jesus fala o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, e aí é um outro assunto. Então, ele não guarda o sábado, diziam outros, né? Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles, obviamente um discutindo, eu acho que está errado, está certo. Havia essa dissensão entre eles, discussão. Versículo 17, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu, o que tu dizes daquele que te abriu os olhos? O que você fala daquele que te abriu os olhos? Aí o homem responde, ele respondeu, que é profeta, né? No mínimo ele tem que ser profeta, né? Para ter uma conexão com Deus, porque para fazer isso a pessoa tem que ter uma conexão com Deus, pensava ele. Então no mínimo ele é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais daquele que o via. Eles não queriam acreditar, irmãos. O homem estava maravilhado, o homem estava... Gente, todo mundo conhecia aquele cego, era de nascença. Ele estava muito feliz. E a felicidade dele foi colocada em xeque, né, de uma certa forma. Então assim, as pessoas queriam colocar, não acontece isso com a gente, às vezes você está tão feliz por uma bênção que Deus te deu, mas tem pessoas que estão do teu lado, mas tem pessoas que não estão do teu lado, tem pessoas que estão ali
com inveja de você, ou sei lá o quê. Que sentimento do cão é esse, que não é de Deus? E aí eles ficaram batendo ali, não pode ser, não pode ser. Vamos chamar os pais desse cidadão para ver se ele está falando a verdade. Não importava o que ele falou e até mesmo o testemunho de outras pessoas, né, que o conheciam. Perguntaram-lhes dizendo aos pais, né, é este o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Eles fizeram a pergunta para os pais. Esse é teu filho? É. E tu dizes que ele nasceu cego e agora ele está enxergando. Como é que pode isso? A pergunta deles. Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho. Nós sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Claro, os pais dando testemunho dele. Nasceu cego. Meu filho nasceu cego. E é meu filho, atesto que é meu filho, tá? E aí, mas como agora vê, nós não sabemos. Como ele está enxergando, agora a gente não sabe. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos quem fez isso. Sabemos que ele é nosso filho, nasceu cego, agora como foi que aconteceu isso e quem fez isso, não sabemos. Aí os pais dão uma cutucada neles. Mas ele tem idade. Ele tem idade. Que era um homem velho. Era um homem já, um homem não velho, mas era um homem já. Né? Era um homem. Já respondia por si. Aí ele falou assim, mas tem idade. Perguntai-lhe e ele mesmo. Perguntai-lhe a ele mesmo. E ele falará de si mesmo. Ou seja, porque ele já era adulto. Não precisava chamar os pais. Não precisava chamar os pais para poder saber se aquilo era verdade ou não, porque ele já era adulto, já poderia falar de si só. E ele falará por si só, versículo 21, a versículo 22. Seus pais disseram isso porque temiam que os judeus, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ou seja, os pais já sabiam, entendiam que já havia uma trama em tudo aquilo. Né? Por isso é que os pais disseram, tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Dá glória a Deus, não foi esse homem não. Não foi esse Jesus não, dá glória a Deus, porque esse homem é pecador. Respondeu ele. Aí o antigo cego respondeu ele e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. E é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Ou seja, se ele é pecador, não importa. O que ele é, não importa. Eu só sei de uma coisa, eu estou vendo. E graças a ele. Oh, glória! E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Novamente, irmãos, eu gosto muito dessa passagem, porque assim mostra a incredulidade do homem quando não quer enxergar Deus em alguns milagres que Deus faz na nossa vida. Se Deus fez um milagre na tua vida, Deus fez um milagre, ponto final. Ponto final, é para você. Acreditem ou não, o milagre é teu, ok? Respondeu-lhes, já disse a vocês, eu já vou-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Por que quereis tornar a ouvir novamente? Quereis vós, porventura, fazer-vos vós seus discípulos? Aí ele cutucou. Aí a hombridade dos homens ali, não, que isso? Tá. E foi isso que aconteceu, né? No versículo 28 eles falam. Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha,
que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Então a maravilha está aí. Vocês não sabem de onde ele é e ele me abriu os olhos. Então nisso tem aí a maravilha. A maravilha está aí. A coisa grande está aí. Tu não sabe quem ele é, ele apareceu e me fez abrir os olhos. Isso aí é maravilhoso. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. O homem está pregando. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer se ele não fosse de Deus. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Ou seja, não queria ouvir, né? Não queria. O homem já estava pregando, porque é isso que faz o milagre na vida das pessoas. Deus, por isso que o milagre ele reflete, ele faz com que as pessoas glorifiquem a Deus, né? E de uma certa forma o nome de Deus ele é glorificado e é espalhado. E o homem já estava pregando para os fariseus e eles se sentiram incomodados com isso. Responderam e disseram: Tu és nascido em pecado e quer nos ensinar? E aí expulsaram ele. Expulsaram. Jesus ouviu que tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor? O cego, o ex-cego, para que eu creia nele. Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e visto com seus olhos, tá? E é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. O homem que nunca tinha visto, e a primeira visão que ele teve foi justamente de Jesus. Nunca viu ninguém, nada, era cego de nascença. E a primeira pessoa que ele viu, quem foi? Jesus de Nazaré. E o que ele faz? Eu creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Porque foi isso que Jesus falou. Quem quer enxergar, não enxerga. E quem é cego, vai enxergar. É claro que ele usou uma metáfora, né? Fez uma figura de linguagem ali e ele elucida muito bem o que Jesus veio trazer. Disse-lhe Jesus: Se fosse cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, vocês não são cegos, mas é como se fosse. Porque vocês estão vendo e não reconhecem. E não encontram. Então, a maravilha... E aí que termina, tá? Versículo 41, a gente termina essa leitura. E o maravilhoso é uma leitura, para mim, muito maravilhosa. Gosto muito. E aí eu termino dizendo: o milagre que Deus faz na tua vida, venha fazer na tua vida, é teu. E esse milagre é para a glória de Deus. Não é um dia de sábado que poderia impedir a obra de Jesus. Nada poderia impedir a obra de Jesus. Nada. Nem a cruz. Nem a cruz. Quando Jesus chegou no Getsemane, quando ele sentiu a prensa do azeite, talvez ali fosse o momento em que Jesus pudesse ter desistido, né? Mas ele venceu aquilo, que a Bíblia diz que mesmo ele cansado ali, e a morte chegando perto dele, ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. E foi para a cruz. E foi para a cruz. Então, a esse Jesus, nós damos glória, louvor e honra. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus de Nazaré, o Deus eterno, aquele que está à destra do Pai e que intercede por nós. É Ele que intercede por cada um de nós. Cada um de nós. A este nós rendemos glória, louvor e ações de graça. Muito obrigado. Deus abençoe.
Até a próxima, se Deus quiser.